Bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Quero agradecer pelos novos inscritos e pelos seus comentários que você tem comentado. Eu estou muito grato, muito feliz por você, onde você estiver. Vai o meu abraço, um beijo no coração de todos vocês, desse seu irmão que fala com prazer, tenho prazer daquilo que falo e falo tudo dentro deste livro, não falo nada fora deste livro. Se alguém comenta ao contrário, alguém tenta me criticar, eu não importo, porque eu não estou falando do meu achismo, porque eu acho, porque eu penso, porque eu vejo, porque eu sinto, não, falo aqui dentro. Eu sou realista. Eu não sou um pessimista, eu sou um realista, gosto da realidade. E a mensagem que eu tenho para nós, que talvez você vai dizer, mas irmão Nilson, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração. Você vai talvez se surpreender, mas você fica atento a essas palavras, que você vai entender o que significa essa mensagem que você vai ouvir neste momento. E o tema da mensagem é essa. É muito mais importante vigiar do que orar. Mas, irmão Nilson, vigiar é mais importante? Não. Mas o meu pastor diz orar e vigiar. Não. Vigiai e orar. Esse é o tema da mensagem, porque vigiar é estar atento a tudo que nós estamos fazendo. Vigiar em todo sentido. Você não deve, muitas vezes, nem piscar. Tem que estar olhando. O que um vigia de um banco faz? Ele está atento. Muitas vezes com a sua arma, até em punho, quando chega ali aqueles carros fortes, para tirar dinheiro ali, para colocar ali no banco, na caixa de mercado, na lotérica, eles ficam atentos. Quando está sendo descarregado aquele dinheiro, eles estão olhando, observando todo o movimento de pessoas que entram e saiam. Esse é o trabalho de um vigia. Ele está vigiando. Por isso Jesus disse, vigiai. Ele não diz orai. Vigiai e depois orar. A oração vem em segundo plano, mas vigiar vem em primeiro plano. Você pode dizer assim, mas irmão Nilson, a Bíblia, talvez você vai discordar e vai falar, não, mas lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz orai sem cessar. O que quer dizer orar sem cessar? Você conhece alguém que ora sem cessar? Nem mesmo o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, não orava sem cessar. Ele ia ficar de joelho 24 horas, dia e noite, mês, ano, toda a vida dele, todo dia. Não. Isso foi uma expressão do apóstolo Paulo. Que a nossa vida tem que ser uma vida sempre oração. Oração, você está vigiando. Você está aqui, você está sempre ligado ao Pai. É uma oração. Você está nos seus afazeres, no seu serviço doméstico dentro de casa. O pedreiro sentando tijolo, ali o pedreiro trabalhando. O motorista dirigindo, o taxista, motorista de ônibus, motorista de estrada. Está sempre, sempre ligado ao Pai, para que não aconteça nenhum acidente. Você está caminhando pelas ruas, você está numa festa, qualquer lugar, nunca se desliga do Pai. É isso que Paulo quis dizer, e escrevendo ali 5 de Tessalonicenses 17, orai sem cessar. Isso que ele diz. Aí você pode dizer, mas irmão Nilson, vigiar
é muito mais importante do que orar? Sim. Não foi palavras minhas, são palavras do próprio Jesus. Jesus disse, quando Jesus acabou de dar a ceia, Jesus terminando a ceia, Jesus sabia que aquela noite era a noite em que ele seria preso. Ele levou consigo seus 12. Levou consigo, aliás, não era 12, era 11, porque um tinha saído, que foi Judas, para o trair. E ele levou consigo os seus 11. E lá no Monte das Oliveiras, ele disse, ficai aqui. Veja bem o termo. Isso você vai encontrar no capítulo 26 de Mateus. Ali pelo versículo 30 em diante, você começa a encontrar aonde ele disse assim, ficai aqui, enquanto eu vou ali orar. Porque Jesus nunca orou na presença dos discípulos. Jesus sempre deixava os discípulos e se distanciava. Ficai aqui, fazendo o quê? De joelho, não. Ficai aqui, vigiando. Vigiai. Disse, tudo bem. Você ficar tudo olhando. Porque se qualquer barulho que eles escutassem, alguém se aproximando, barulho das pessoas pisando nas folhas secas, quebrando galho de árvore, se aproximando ali, eles iam escutar, eles iam se despertar. Mestre, estão aproximando. Mas o que eles fizeram? Dormiram. Jesus voltou, por um tempo ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Ele foi novamente, orou, voltou e encontrou dormindo. Na terceira vez, encontrou eles dormindo outra vez. E ele disse para eles, despertai, porque a hora é chegada. Vigiai e orai. O Espírito está pronto. Veja bem, meu irmão, minha irmã. O Espírito que está dentro de você está pronto. Mas esta carne, ela não serve para nada, ela é impuro. Não adianta o seu pastor, a sua igreja, a sua denominação se esforçar para você consagrar. Não existe consagração. Não existe santificação, justificação pela carne. A carne ela é impura. Jesus disse em João 6:66, a carne para nada serve. Ela não serve para nada, nem para sabão. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então a carne não serve para nada. Por isso que o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ainda que o homem interior se corrompe, mas o interior, ele não se corrompe. Ele é puro. Então o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então não adianta o seu jejum, não adianta a sua oração, não adianta o seu buscar, tentar se santificar, se justificar e querer ser santo, porque essa carne não santifica. Essa carne ela é impura. Nem um homem nunca existiu na face da terra. A Bíblia diz que Moisés, me parece que no capítulo 12, versículo 3 de Número, Moisés foi o homem mais manso que existiu aonde? Em Israel não. Ali diz que foi na face da terra. Na face da terra nunca existiu um homem tão manso como Moisés. E ele se irou quando tocou na rocha. A rocha simbolizava Cristo. A rocha era para fluir água. E ele tocou com ira. Por isso ele não entrou na terra prometida por causa disso. Ele feriu o próprio Filho de Deus. Bem, então nós olhamos que o homem não consegue, por ele mesmo, ele ser bom. Por isso Jesus disse, me chame de bom,
18:18 de Lucas. Bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Me chame de bom, só existe um bom. Nem mesmo o próprio Filho de Deus não diz eu sou, mas o meu Pai que está no céu. Então não existe homem bom, mulher boa, porque essa carne nossa, ela é terrível. Ela é impura, ela é imunda. Então não adianta você tentar se purificar, se santificar. Irmão, vamos ficar de joelho, vamos orar, vamos fazer. Isso nada adianta. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Vigiar é importante em tudo. Talvez você, por um pouco que você deixa de vigiar, você pode cair em tentação. Vigiar e orar para não entrei ou não cair em tentação. Por causa, talvez, uma palavra que sai da sua boca, um gesto que você faz, talvez um olhar seu, um simples gesto seu, pode trazer talvez uma provocação. Então, por isso Jesus disse, vigiai, que está antes de orar. Não adianta você passar a noite inteira numa vigília, como ele chama de vigília, que isso é errado. Não, nós vamos passar uma noite de vigília aqui da igreja. Você chega lá às 10 horas da noite, que eu fiz muito isso. Passava a noite inteira, até no outro dia, quando o dia amanhecia. Não valia nada. Isso só dava cansaço. Só servia para cansar e desgasto físico e nada mais. Só para isso que servia durante 43 anos eu fiz isso. Chuva. No tempo chuvoso, no tempo de frio. Quanto mais sacrifício, mais Deus opera, tudo mentira. Deus não está pedindo nada, Deus não está exigindo nada, Deus não exige nada de nós. Isso são os homens que se colocam como homens de Deus, que na verdade eles não são nada de Deus. Eles são impuros como qualquer um. Eles não são nada. Eles não têm nada, eles não são nada, eles não podem fazer nada. Eles apenas sabem como manobrar, como dirigir aquele grupo de pessoas, manipular. É o que eles sabem. Eles conhecem textos aqui dentro que conseguem manipular o povo. E o povo fica achando que ele é um homem de Deus, que ele é um enviado de Deus, como eu pensava, que ele era ungido de Deus. O ungido de Deus só tem um, que é Jesus, Atos 10:38. Isaías 61, só existe um homem de Deus que chama Jesus. Esse foi o ungido de Deus. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Versículo 38 do capítulo 10 de Atos. A qual andou fazendo bem a todos, ele nunca fez mal a ninguém, porque Deus era com ele. Agora, Deus é com esses homens? O que esses homens fazem? Então, meu irmão e minha irmã, o título da mensagem é Vigiai e Orai. Muitas vezes a pessoa passa a noite inteira no chamado culto de oração, que não existe culto de oração. Não existe culto de oração, não existe reunião de oração, não existe mesa de oração, não existe círculo de oração. Isso tudo é balela. Esse livro não registra nada disso, porque a oração é algo pessoal. Procede de dentro de você aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, 4:22-23, de João. Os verdadeiros adoradores. Aonde ele deve adorar? Deve adorar na igreja. É só lá que ele deve adorar. É isso que está escrito aqui? Ele adora onde? É isso, meu irmão, minha irmã. Mas esse diz que você tem que ir ali, porque ali é a casa de Deus. Deus não tem casa. Que casa vós edificaste para mim? Por acaso eu tenho alguma casa? Deus não tem casa? Não existe esse negócio de casa de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Atos 17, versículo 24.
Deus não habitou nem mesmo no templo que Salomão construiu para Deus. Atos 7, capítulo 47 e 48, Deus não habitou nem mesmo naquele templo, que foi um templo luxuoso, bonito, construído por Salomão, e colocou anjo ali, colocou leões, revestiu de ouro, fez aquela coisa mais bonita. Deus não habitou nem lá. Vai habitar nessas imundícias que esses homens fazem aí de bloco, de tijolo, aí Deus não habita. O céu é a morada de Deus e a terra é o sustento dos pés de Deus. Deus não precisa de habitar em lugar nenhum. Deus é espírito. Então, voltando. Irmão, mas nós temos que orar. Nós temos que orar. Sim, nós temos que orar. Passa a noite inteira orando. Chega no outro dia. Termina. Encerra. Eles têm aquelas coisas de dar a mão. Aonde aprender isso? No Espiritismo. Eu, quando era pequeno, eu ia no Espiritismo, tinha um negócio de dar as mãos para encerrar a sessão espírita. E os crentes fizeram a mesma coisa. É uma corrente, chamada corrente, em volta de uma mesa branca. E os crentes pegaram a mesma mania dos espíritas, os crentes pegaram e trouxeram para dentro da igreja deles. Eles vão pegando as manias da igreja católica, do espiritismo, da macumba, daquelas dançaiadas que existem na macumba, rodando piano, fazendo aquela lá dentro da macumba e traz para dentro. Tudo que acontece lá dentro não é novidade, porque tudo isso eu já vi. Bem, e aí termina, passei a noite orando, pega o seu carro e sai. De repente você olha e vê uma mulher bonita. Olha que mulher bonita. Olha, mas como essa mulher é linda. Olha até o andar dela, olha, tal. Você não vigiou. Ou alguém te dá uma fechada. Você se ira e xinga aquela pessoa. Perdeu tudo. Ou você chega em casa, a mulher pergunta, vice-versa, tanto marido como mulher. Aonde você estava até agora? Eu estava na igreja. Mas essa hora? Eu não acredito que você estava na igreja, não. Não é que você estava em outro lugar aí. Não sei o quê. Ali começa a discutir. Perdeu tudo. Eu já participei a noite inteira orando. Quando o dia amanheceu, o meu cunhado começou a criticar. Que ele não viu nada, que ele veio pensando que ele ia ver milagre, que ele ia ver grandeza, maravilha, ver fogo, como a turma diz, fogo no meio do povo, fogo nos pauzinhos, tudo, não aconteceu nada. Ele começou a falar, eu comecei a discutir com ele. E aquilo foi me subindo uma ira naquele momento. Eu me revoltei. Aí minha sogra precisou entrar no meio para poder não ficar o caos mais feio ainda. E eu estava irado naquele momento que ele discutia, zombando, tirando o maior sarro. Perdido. Por isso Jesus disse, vigiai primeiro e depois orar. Antes de você abrir a sua boca. Por isso a palavra disse, pronto para meditar. Pronto para ouvir e tardio para falar. Primeiro, você deve ouvir, meditar e a última coisa é falar. É aquilo que sai da sua boca, como diz aquele ditado. Água passada não toca moinho. A bala saiu do revólver, do cano do revólver. Não tem como mais retornar. E a palavra saiu da nossa boca, não tem como ela voltar mais. Por isso Jesus diz, tudo que entra pela boca, Mateus 15, 18. O que sai, o que entra não prejudica o homem, prejudica aquilo que sai da nossa boca. Porque tudo que sai da nossa boca procede de dentro e não sai nada que presta. Por isso nós temos que ter muito cuidado até no falar. Por isso que há muita desavença no meio político. Você vê os políticos não se entendem. Aí você, mas é coisa política.
As famílias não se entendem. E aí? A família não foi criada por Deus? Deus não criou o primeiro casal, Deus não criou uma família. Adão, depois criou sua esposa. Deus ama a família. A família vê a discordância que existe entre a família. A política, o esporte, o mundo artístico. Mas isso é lá fora, isso é coisa mundana. Não, agora eu quero falar de dentro do chamado povo de Deus, do meio da Assembleia de Deus. Que é mais escândalo do que existe dentro da Assembleia de Deus? Os escândalos que existem aí dentro, prostituição, briga. A gente vê tanta desavença, divisão e mais divisão. A gente vê aí no meio dos crentes, um matando o outro. Nós vemos aí, por causa de dinheiro, por causa de poder, um manda tirar a vida do outro, pastor se suicidando, tanta desavença, mulher de pastor largando, casando com outro, pastor largando da mulher, casando com outro. Todas essas coisas, é falta do quê? De vergonha na cara ou de vigiar? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que as duas coisas, vigiar e vergonha na cara. Porque uma pessoa que está na frente de uma responsabilidade devia ter mais vergonha na cara para não fazer esse tipo de coisa. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou algo na sua vida, falou com você, eu agradeço e termino, paro por aqui, e você continua me assistindo. Grato a todos vocês. Graça e paz para todos vocês. Tchau, tchau. Até breve.